Evangelho de Nicodemos. Atos de Pilatos. Narração sobre o nosso Mariá Yahushua HaMashiach, compostas no tempo de Pôncio Pilatos. Prólogo. Eu, Ananias, protetor de hierarquia pretoriana, perito em leis, vim através das divinas escrituras tomar conhecimento de nosso Mariá Yahushua HaMashiach e me aproximei dele pela fé, e permitir-me receber o santo batismo. Agora sinto-me bem, depois de seguir a pista das narrações relativas a nosso Mariá Yahushua HaMashiach, que foram feitas naquela época, e que os judeus deixaram guardadas com Pôncio Pilatos. Encontrei-as como estavam, escritas em hebraico, e com o beneplácito divino traduzi-as para o grego, para conhecimento de todos os que invocam o nome do Mariá Yahushua HaMashiach durante o reinado de Flávio Teodósio, nosso Senhor, no ano 17, o 6º de Flávio Valentino, na 9ª indicação. Todos, pois, quantos leiam e traduzam isto para outros livros, lembre-se e peçam por mim para que Iá seja piedoso para comigo e me perdoe os pecados que cometi contra ele. Shalom aos leitores, aos ouvintes e a seus servidores. Amém. No ano 15º do governo de Tibério César, imperador dos romanos, no ano 19º do governo de Herodes, rei da Galiléia, no 8º dia das calendas de abril, correspondente ao 25 de março, durante o consulado de Rufo e Rubelião, no 4º ano da Olimpíada 202, sendo nessa época José Caifás o sumo sacerdote dos judeus, tudo que Nicodemos narrou com base no tormento da cruz e da paixão do Mariá, transmitiu aos príncipes dos sacerdotes e aos demais judeus depois de havê-lo redigido ele mesmo em hebraico. Capítulo 1. Depois de se haverem reunido em conselho os príncipes dos sacerdotes e os escribas, Anás e Caifás, e Semes, e Dotaim, e Gamaliel, Judas, Levi e Neftali, Alexandre e Jairo, e os restantes dentre os judeus, apresentaram-se diante de Pilatos, acusando Yahushua de muitos feitos, dizendo: sabemos que ele é um filho de José, o carpinteiro, e que nasceu de Maria, e chama-se a si mesmo filho de Elohim e rei. Além disso, profana o sábado, e ainda pretende abolir a Torá de nossos pais. Disse-lhe Pilatos: e o que ele fez? E o que pretende abolir? Os judeus disseram: temos uma lei que proíbe a cura no sábado. Pois bem, este, servindo-se das mais artes, curou durante o sábado coxos, machucados, cegos, paralíticos, surdos e endemoniados. Disse-lhes Pilatos: se realiza honestamente suas curas, não faz mal algum. Os judeus replicaram: se realizasse suas curas honestamente, não seria mal maior. Mas para fazê-las, usa a virtude de Beelzebu, príncipe dos demônios, expulsas a estes e a todos que lhes são submissos. Disse-lhes Pilatos: isto não é tirar os demônios pela virtude de um espírito imundo, mas sim pela virtude do Deus Esculápio. Os judeus disseram a Pilatos: rogamos a tua autoridade que ele seja apresentado diante do teu tribunal, para que possa ser ouvido. Pilatos então chamou-os e disse-lhes: dizei-me vós, como é que eu, um mero governador, posso submeter nada menos que um rei a interrogatório? Eles responderam: nós não dissemos que é um rei, mas sim que ele mesmo se dá esse título. Então Pilatos chamou o mensageiro para dizer-lhe: que me seja apresentado aqui Yahushua, com toda a deferência. O mensageiro saiu então, e logo que o identificou, o adorou. Depois tirou o manto que levava em suas mãos e estendeu-o no chão, dizendo: Mariá, passa por cima e entra, que o governador te chama. Os judeus, vendo o que o mensageiro havia feito, puseram-se a gritar contra Pilatos, dizendo: por que te serviste de um mensageiro para fazê-lo entrar, e não de um simples pregoeiro? Sabes que o mensageiro, assim que o viu, passou a adorá-lo e estendeu seu manto sobre o chão, fazendo-o caminhar por cima como se fosse um rei? Pilatos então chamou o mensageiro e lhe disse: por que fizeste isso, e estendeste o manto sobre o chão, fazendo Yahushua passar por cima? O mensageiro respondeu: Senhor governador, quando me enviaste a Jerusalém, junto com Alexandre, eu o vi montando um burro, e os filhos dos hebreus iam aclamando-o com ramos nas mãos, enquanto outros estendiam suas vestes no chão, dizendo: salva-nos tu, que está nas alturas, bendito que vem em nome de Yah. Os judeus então começaram a gritar e disseram aos mensageiros: os jovens hebreus clamavam em sua língua: como então te informaste da sua equivalência em grego? O mensageiro respondeu: perguntei a um dos judeus e lhe disse:
que estão gritando em hebraico? E ele me traduziu. Pilatos disse-lhes: como sou em hebraico que eles diziam em altos brados? Os judeus responderam: Hosana, membrome, Baruch Ramá Adonai. Então Pilatos disse-lhes: e o que significa Hosana e as outras palavras? Os judeus responderam: salva-nos, tu que estás nas alturas, bendito que vem em nome de Yahweh. Pilatos disse-lhes: se vós mesmos dás testemunhas das vozes que saíram da boca dos jovens, que falta cometeu o mensageiro? Eles se calaram. Então o governador disse ao mensageiro: sai e faz-o entrar de maneira que lhe aprouver. Saiu então o mensageiro e procedeu da mesma maneira que anteriormente, dizendo a Yahushua: Mariá, entra, o governador te chama. Mas no momento em que Yahushua entrava, os que seguravam os estandartes inclinaram-se e adoraram a Yahushua. Os judeus que presenciaram esse gesto de reverência e adoração a Yahushua começaram a gritar desaforos contra os que portavam as bandeiras. Mas Pilatos lhes disse: não vos causa admiração ver como eles se inclinaram e adoraram Yahushua? Os judeus responderam a Pilatos: nós mesmos vimos como eles se inclinaram e o adoraram. O governador chamou então os que carregavam as bandeiras e lhes disse: por que agiste assim? Eles responderam a Pilatos: nós somos gregos e servidores das divindades. Como então iríamos adorá-lo? Saibas que, enquanto estávamos eretos, nossos corpos se inclinaram por eles mesmos e o adoraram. Então Pilatos disse aos arquissinagogas e anciãos do povo: escolheis vós mesmos alguns varões fortes e robustos, que eles segurem os estandartes, e vejamos se estes inclinam-se sozinhos. Então os anciãos escolheram de entre os judeus 12 homens fortes e robustos, aos quais obrigaram a sustentar os estandartes em grupos de 6, e ficaram em pé diante do tribunal do governador. Então Pilatos disse ao mensageiro: leva-o para fora do pretório, e introduze-o novamente na maneira que te aprouver. E Yahushua saiu do pretório acompanhado do mensageiro. Pilatos chamou então aqueles que anteriormente estavam com os estandartes e lhes disse: jurei pela saúde de César, que se os estandartes não se dobrarem à entrada de Yahushua, cortava-os-eis as cabeças. E o governador ordenou novamente que Yahushua entrasse. O mensageiro observou a mesma conduta do início e rogou encarecidamente a Yahushua que passasse por cima de seu manto. E caminhando sobre ele, entrou, mas no momento de entrar, novamente as estandartes se dobraram e adoraram Yahushua. Capítulo 2. Quando Pilatos viu a cena, encheu-se de medo e dispôs-se a deixar o tribunal. Mas enquanto ainda pensava em levantar-se, sua mulher enviou-lhe essa carta: não te envolvas com esse justo, pois durante a noite sofri muito por sua causa. Então Pilatos chamou todos os judeus e lhes disse: sabeis que minha mulher é piedosa e que tende mais para o bem do que para segui-los em vossos costumes judeus? Eles disseram: sim, sabemos. Pilatos disse-lhes: pois bem, minha mulher acaba de enviar-me este recado: não te envolvas com esse justo, pois durante a noite sofri muito por sua causa. Mas os judeus responderam a Pilatos dizendo: não te dissemos que é um mágico? Sem dúvida enviou um sono fantástico à tua mulher. Pilatos então chamou Yahushua e lhe disse: como é que estes testemunham contra ti? Não dizes nada? Yahushua respondeu: se não tivessem poder para isso, não diriam nada, pois cada um é dono de sua boca para falar coisas boas e mais. Eles verão. Mas os anciãos dos judeus responderam dizendo a Yahushua: quem é que nós vamos ver? Primeiro, que tu vieste ao mundo por fornicação. Segundo, que teu nascimento em Belém trouxe como consequência uma matança de crianças. Terceiro, que teu pai José e tua mãe Maria fugiram para o Egito por encontrarem-se ameaçados na cidade. Então alguns do que ali estavam presentes, e que eram judeus piedosos, disseram: nós não estamos de acordo que haja nascido de fornicação, mas sim sabemos que José desposou Maria e que não foi gerado através de fornicação. Pilatos disse aos judeus que afirmavam sua origem através de fornicação: isto que dizeis não é verdade, porque os responsais foram celebrados, segundo afirmavam vossos próprios compatriotas. Então Anás e Caifás disseram a Pilatos: todos juntos afirmamos e não cremos que eles tenham nascido de fornicação. Estes são prosélitos e seus discípulos. Pilatos chamou Anás e Caifás e disse-lhes: o que significa a palavra prosélito? Eles responderam: que nasceram de pais gregos e fizeram-se judeus agora. Ao que contestaram os que afirmam que Yahushua não havia nascido de fornicação, isto é, Lázaro,
Astério, Antônio, Tiago, Amnés, Zeras, Samuel, Isaque, Finéis, Crispo, Agripa e Judas. Nós não nascemos prosélitos, mas sim somos filhos de judeus, e dizemos a verdade, pois encontrávamos-nos presentes nas bodas de José e de Maria. Pilatos chamou estes 12, que afirmavam não haver Yahushua nascido de fornicação, e disse-lhes: Eu os conjuro pela saúde de César. Dizei-me, é verdade o que afirmastes que não nasceu de fornicação? Eles responderam: Nós temos uma lei que proíbe jurar, porque é pecado. Deixe que esses jurem pela saúde de César, que não é verdade o que acabamos de dizer, e seremos réus de morte. Então Pilatos disse a Anás e Caifás: Nada respondem a isto? Eles replicaram: Tu dás crédito a esses 12 que afirmam o nascimento legítimo de Yahushua. Enquanto isso, todos em massa estamos brandando que é filho de fornicação, que é feiticeiro e que se chama a si próprio filho de Elohim. Então Pilatos ordenou que toda a multidão saísse, à exceção dos 12 que negavam a origem da fornicação, e ordenou que Yahushua fosse separado. Depois lhes disse: Por que razão querem dar-lhes a morte? Eles responderam: Tem inveja dele por curar no sábado. Ao qual respondeu Pilatos: E por uma boa obra querem matá-lo? Capítulo 3. E cheio de ira, saiu do pretório e disse-lhes: Tomo por testemunho o sol, de que não encontro nenhuma culpa neste homem. Os judeus responderam e disseram ao governador: Se não fosse um malfeitor, não o haveríamos entregado a ti. E Pilatos disse: Tomai-o vós e julgai-o segundo vossas leis. Então os judeus disseram a Pilatos: Não nos é permitido matar ninguém. Ao que Pilato contestou: A vós sim, o Criador proibiu de matar. Mas e a mim? E entrando de novo no pretório, chamou Yahushua à parte e disse-lhes: És o rei dos judeus? Yahushua respondeu: Dizes isto por conta própria ou pelo que os outros te disseram de mim? Pilatos replicou: Mas será que também sou por acaso judeu? Teu povo e os pontífices puseram-te em minhas mãos. Que fizeste? Yahushua respondeu: Meu reino não é deste mundo, pois caso contrário, meus servidores teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Então Pilatos disse: Logo tu és rei? Yahushua respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Pois para isso nasci e vim ao mundo, para que todo aquele que é da verdade ouça minha voz. Pilatos disse-lhe: Que é a verdade? Yahushua respondeu: A verdade provém dos céus. Pilatos disse: Não há verdade sobre a terra? E Yahushua respondeu a Pilatos: Estás vendo que os que dizem a verdade são julgados pelos que exercem o poder sobre a terra. Capítulo 4. E deixando Yahushua no interior do pretório, Pilatos foi até os judeus e lhes disse: Eu não encontro culpa alguma nele. Os judeus replicaram. Ele disse: Eu sou capaz de destruir este templo e reedificá-lo em 3 dias. Pilatos disse: Que templo? Os judeus responderam: Aquele edificado por Salomão em 46 anos. Ele disse que vai destruí-lo e reedificá-lo ao final de 3 dias. Pilatos disse: Eu sou inocente do sangue deste justo. Vós vereis. E os judeus disseram: Seu sangue sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos chamou os anciãos, os sacerdotes e os levitas e disse-lhes em segredo: Não agi assim, pois nenhuma de vossas acusações merece a morte, já que elas referem-se às curas e às profanações do sábado. Os anciãos, sacerdotes e levitas responderam: Se alguém blasfema contra César, é ou não digno da morte? Pilatos disse-lhe: É digno da morte. Os judeus disseram: Pois se alguém blasfema contra César é digno da morte, saiba que este blasfemou contra Elohim. Depois o governador mandou que os judeus saíssem do pretório e, chamando Yahushua, disse-lhes: Que vou fazer contigo? Yahushua respondeu: Faze comigo o que foi te ordenado. Pilatos disse: E como me foi ordenado? Yahushua respondeu: Moisés e os profetas falaram sobre minha morte e sobre a minha ressurreição. Os judeus e os ouvintes perguntaram então Pilatos, dizendo: Por que continuas ouvindo essas blasfêmias? Pilatos respondeu: Se essas palavras são blasfêmias, prendei-o por blasfêmia. Levai-o à vossa sinagoga e julgai-o segundo a vossa Torá. Os judeus contestaram: Está escrito em nossa Torá que se um homem peca contra outro homem, merece receber 40 açoites menos um. Mas diz que se alguém blasfema contra o Criador, deve ser apedrejado. Pilatos disse-lhe:
Tomai-o por vossa conta e castigai-o como quiserdes. Os judeus replicaram: Nós queremos que seja crucificado. Pilatos contestou: Não merece a crucificação. Então o governador lançou um olhar ao seu redor, sobre a turba de judeus que estavam presentes, e ao ver que muitos deles choraram, exclamou: Nem toda a multidão quer que morra. Os anciãos dos judeus disseram: Por isso viemos todos em massa, para que morra. Pilatos perguntou-lhes: E por que deverá morrer? Os judeus responderam: Porque chamou a si próprio Filho do Criador e Rei. Capítulo 5. Um certo judeu de nome Nicodemos pôs-se diante do governador e disse: Rogo-te, bondoso como és, permite-me dizer umas palavras. Pilatos respondeu: Fala. E Nicodemos disse: Tenho falado nestes termos aos anciãos, aos levitas, à multidão inteira de Israel reunida na sinagoga. Que pretendeis fazer com este homem? Ele opera muitos milagres e prodígios, como nenhum outro foi nem será capaz de fazer. Deixai-o em paz e não tramais nada contra ele. Se os seus prodígios têm origem divina, permanecerão firmes, porém se têm origem humana, dissipar-se-ão. Pois também Moisés, quando foi enviado da parte do Criador ao Egito, fez muitos prodígios previamente assinalados pelo Criador, na presença do faraó, rei do Egito. E estavam ali alguns homens a serviço do faraó, Gemes e Jambres, os quais operaram, por sua vez, não poucos prodígios como os de Moisés, e os habitantes do Egito tinham Gemes e Jambres como deuses, mas como os seus prodígios não provinham do Criador, eles pereceram, bem como os que lhes davam crédito. E agora deixai livre este homem, pois não é digno de morrer. Os judeus disseram então a Nicodemos: Tu te fizeste discípulo dele, e por isso falas em seu favor. Nicodemos disse-lhes: Mas então também o governador fez-se discípulo dele, porque fala em sua defesa. Não colocou César neste cargo? Os judeus estavam com muita raiva e rangiam os dentes contra Nicodemos. Pilato disse-lhes: Por que rangiu os dentes contra ele ao ouvir a verdade? Os judeus disseram a Nicodemos: A ti sua verdade e sua parte. Nicodemos disse: Amém, amém. Que seja assim como haveis dito. Capítulo 6. Mas um dos judeus adiantou-se e pediu a palavra ao governador. Este lhe disse: Se queres dizer algo, diz. E o judeu assim falou: Eu estive durante 38 anos deitado numa liteira, cheio de dores. Quando Yahushua veio, muitos do que estavam endemoniados e sujeitos a diversas doenças foram curados por ele. Então alguns jovens compadeceram-se de mim, e pegando-me com liteira e tudo, levaram-me até ele. Yahushua, ao ver-me, compadeceu-se de mim e disse-me: Pega tua maca e anda. Eu peguei minha maca e comecei a andar. Então os judeus disseram a Pilatos: Pergunta-lhe que dia era quando foi curado. E o interessado disse: Era Shabat. Os judeus disseram: Já não te havíamos informado de que curava no sábado e tirava demônios? Outro judeu adiantou-se e disse: Eu era cego de nascença. Ouvia vozes, mas não via ninguém. E ao ver passar Yahushua, gritei bem alto: Filho de Davi, apieda-te de mim. E compadeceu-se de mim. Impôs suas mãos sobre os meus olhos, e imediatamente recuperei a visão. E outro judeu adiantou-se e disse: Estava arqueado, e endireitou-me com uma palavra. E outro disse: Havia contraído lepra, e ele curou-me com uma palavra. Capítulo 7. E certa mulher chamada Berenice, Verônica, começou a gritar de longe, dizendo: Encontrando-me doente com hemorragia, toquei a extremidade de seu manto, e a hemorragia que eu vinha tendo por 12 anos consecutivos parou. Os judeus disseram: Existe um preceito que proíbe apresentar uma mulher como testemunha. Capítulo 8. E alguns outros, muitos homens e mulheres gritavam, dizendo: Este homem é profeta, e os demônios submetem-se a ele. Pilatos disse aos que afirmavam isto: Por que também vossos mestres não se submeteram a ele? Eles responderam: Não sabemos. Outros afirmaram que havia ressuscitado Lázaro do sepulcro, defunto já de 4 dias. Então, cheio de medo, o governador disse à multidão de judeus: Por que vos empenhais em derramar sangue inocente? Capítulo 9. E depois de chamar Nicodemos e aqueles 12 homens que afirmavam a origem limpa de Yahushua, disse-lhes: Que devo fazer, pois, se está forjando um alvoroço entre o povo? Disseram-lhe: Nós não sabemos, eles verão. Convocou de novo Pilatos a multidão de judeus e disse-lhes: Sabeis que tenho por costume soltar um prisioneiro durante a festa dos asmos. Pois bem, está preso e condenado um assassino chamado Barrabás.
E tenho também este, Yahushua, que está agora na vossa presença, e em quem não encontro culpa alguma, a quem quereis que solte. Eles gritaram: Barrabás! Pilatos disse-lhes: Que farei, pois, de Yahushua chamado ungido? Os judeus responderam: Que sejas crucificado. E alguns dentre eles disseram: Não és amigo de César, se soltar este, porque chamou-se a si próprio filho do Criador e rei. Se assim procedes, queres a este por rei e não a César. Pilatos, então, encolerizado, disse aos judeus: Vossa raça é revoltosa por natureza, e enfrentai vossos benfeitores. Os judeus disseram: A quais benfeitores? Pilatos respondeu: Vosso Criador tirou-vos do Egito, livrando-vos de uma cruel escravidão. Vos manteve sãos e salvos através do mar, bem como através da terra. Alimentou-vos com maná no deserto, e deu-vos codornas. Deu-vos de beber água tirada de uma rocha, e deu-vos uma torá. E depois de tudo isso, encolerizastes vosso Criador. Fostes atrás de um bezerro fudido, exasperastes vosso Criador, e ele dispôs-se a exterminar-vos. Porém Moisés intercedeu por vós, e não fostes entregues à morte. E agora acusais a mim de odiar o imperador. E levantando-se do tribunal, dispôs-se a sair. Mas os judeus começaram a gritar, dizendo: Nós reconhecemos como rei a César, e não a Yahushua. E ainda mais, os magos vieram oferecer-lhes dons trazidos do Oriente, como para o seu rei. E quando Herodes tomou conhecimento através dessas personagens de que um rei havia nascido, tentou acabar com ele. Mas seu pai José tomou ciência do fato e levou-o juntamente com a mãe, e fugiram todos para o Egito. E quando Herodes soube disso, exterminou os filhos dos hebreus que haviam nascido em Belém. Quando Pilatos ouviu estas palavras, temeu e depois de impor silêncio às turbas, já que estavam gritando, disse-lhes: Então, é este aquele a quem Herodes buscava? Os judeus responderam: Sim, é este. Então Pilatos pegou água e lavou suas mãos, de frente para o sol, dizendo: Sou inocente do sangue desse justo. Vós vereis. E novamente os judeus começaram a gritar: Seu sangue sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos mandou que fosse corrido o véu do tribunal, onde estava sentado, e disse a Yahushua: Teu povo desmentiu-te como rei. Por isso, decretei que em primeiro lugar sejas flagelado, de acordo com o antigo costume dos reis piedosos, e que depois sejas dependurado na cruz no horto onde foste aprisionado. E Dimas e Gestas, ambos malfeitores, serão crucificados juntamente contigo. Capítulo 10. Assim Yahushua saiu do pretório, acompanhado dos dois malfeitores. E chegando ao lugar convencionado, despojaram-no de suas vestes, enrolaram-no em um lençol e puseram uma coroa de espinhos ao redor de suas têmporas. Dependuraram os dois malfeitores de madeira semelhante. Enquanto isso, Yahushua dizia: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. E os soldados repartiram entre si as suas vestes, e todo o povo estava em pé contemplando. E os pontífices e também os chefes zombaram dele, dizendo: Salvou os outros, salve-se então a si próprio, se este é o filho do Criador, que desça da cruz. Os soldados, por sua vez, aproximaram-se, dirigindo-lhe escárnios e oferecendo-lhe vinagre misturado com fel, enquanto diziam: Tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E depois de proferir a sentença, o governador mandou que, na forma de um título, fosse escrito em cima da cruz a sua acusação em grego, latim e hebraico, de acordo com o que os judeus haviam dito: Rei dos judeus. E um daqueles ladrões que haviam sido dependurados disse-lhe assim: Se tu és ungido, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas Dimas, em resposta, respondeu dizendo: Tu não temes ao Criador, ainda que esteja na mesma condenação? E a nós certamente ela nos cabe bem, pois recebemos a recompensa justa pelas nossas obras, mas este não faz nada de mal. E dizia: Maria, lembra-te de mim no teu reino. E Yahushua disse-lhe: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Era a hora sexta, quando as trevas se fecharam sobre a terra até a 9ª hora, por haver escurecido o sol. E o véu do templo rasgou-se ao meio. E Yahushua, então, com voz grave, disse: Abba, em tuas mãos entrego o meu espírito. E assim dizendo, entregou sua alma. O centurião, ao ver o que aconteceu, louvou ao Criador, dizendo: Este homem era justo. E a multidão que assistia ao espetáculo, ao contemplar o acontecido, passou a bater no peito. O centurião, por sua vez, transmitiu ao governador o ocorrido.
Este, ao ouvi-lo, entristeceu-se, assim como sua mulher, e ambos passaram todo aquele dia sem comer nem beber. Depois Pilatos fez chamar os judeus e disse-lhes: Vistes o que se passou? Mas eles responderam: Pois um simples eclipse do sol, como de costume. Enquanto isso, seus conhecidos permaneciam à distância e as mulheres que haviam acompanhado desde a Galiléia estavam contemplando tudo isto. Mas havia um homem chamado José, senador vindo de Arimateia, que esperava o reino do Criador. Aproximou-se então de Pilatos e pediu-lhe o corpo de Yahushua. Depois foi baixar o cadáver da cruz e envolveu-o no lençol limpo e depositou no sepulcro talhado em pedra que ainda não havia sido usado. Capítulo 12. Quando os judeus ouviram dizer que José havia reclamado o corpo de Yahushua, começaram a procurá-lo, assim como também aqueles que haviam declarado que Yahushua não havia nascido de fornicação. Nicodemos e muitos outros que se haviam apresentado diante de Pilatos para dar testemunho das suas boas obras. E como todos se houvesse escondido, somente Nicodemos apareceu, porque era varão principal entre os judeus. Assim Nicodemos disse-lhes: Como haveis entrado na sinagoga? Os judeus responderam: E tu, como entraste na sinagoga? Por que é esse o cúmplice? Seja também sua parte contida no século vindouro. E Nicodemos disse: Assim seja, assim seja. José, por sua vez, apresentou-se de maneira semelhante e disse-lhes: Por que haveis ficado apreensivo comigo por ter reclamado do corpo de Yahushua? Pois sabeis que depositei-o no meu novo sepulcro, depois de havê-lo envolvido num lençol branco, e fiz correr a pedra sobre a entrada da gruta. Mas não vos portastes bem com aquele justo, pois que não contentes em crucificá-lo, também o atravessastes com uma lança. Os judeus então detiveram José e mandaram que fosse aprisionado até o primeiro dia da semana. Depois disseram-lhe: Bem sabes que o avançado da hora não nos permite fazer nada contra ti, pois o sábado já está amanhecendo. Mas saiba que nem sequer faça-á o favor de dar-te sepultura, mas sim exporemos teu corpo às aves do céu. José retrucou: Esta maneira de falar é a do soberbo Golias, que injuriou o Elohim vivo e o santo Davi. Pois Iá disse através do profeta: A mim corresponde a vingança e eu retribuirei. E ainda há pouco, aquele que não é circuncidado segundo a carne, mas é circunciso de coração, tomou água, lavou as mãos de frente para o sol e disse: Sou inocente do sangue desse justo. Vós havereis de ver. Mas vós respondeste a Pilatos: Seu sangue sobre nós e sobre nossos filhos. Agora então, temo que a ira de Á recaia sobre vós e vossos filhos, como dissestes. Ao ouvir estas palavras, os judeus sentiram seu coração encher-se de raiva. E depois de capturar José, detiveram-no e prenderam-no em uma casa onde não havia nenhuma janela. Depois selaram a porta onde José estava preso, e alguns guardas permaneceram junto dela. E no sábado, os arquissinagogos, os sacerdotes e os levitas estabeleceram que no dia seguinte todos deveriam encontrar-se na sinagoga. E bem de madrugada a multidão inteira pôs-se a deliberar que tipo de morte haveria de dar-lhe. E estando o conselho reunido, ordenaram que eu fizesse comparecer com grande desonra. E abriram a porta, mas não a encontraram. Então o povo ficou fora de si, e todos encheram-se de admiração a encontrar os selos intactos e a chave em poder de Caifás. Com isto, não se atreveram a pôr as mãos sobre aqueles que haviam falado diante de Pilatos em defesa de Yahushua. Capítulo 13. Enquanto estavam ainda sentados na sinagoga, cheio de admiração pelo caso de José, chegaram alguns dos guardas, aqueles a quem os judeus haviam encomendado a Pilatos a custódia do sepulcro de Yahushua, e disseram que não foram seus discípulos que o haviam tirado de lá, e foram prestar contas aos arquissinagogos, aos sacerdotes e aos levitas, dizendo-lhes o que aconteceu. Isto é, como sobreveio um terremoto, e vimos um anjo que descia do céu, que retirou a pedra da boca da gruta, sentando-se depois sobre ela, e brilhou como neve e como relâmpago, com que nós, cheios de medo, ficamos como mortos. Então ouvimos a voz do anjo que falava às mulheres que se encontravam junto ao sepulcro: Não temais, pois sei que buscai Yahushua, o que foi crucificado. Não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde, vede o lugar onde jazia o Mariá. E agora, ide rapidamente e dizei aos seus discípulos que ressuscitou de entre os mortos e que está na Galiléia. Os judeus então disseram: As quais mulheres falava ele? Os guardas responderam: Não sabemos quem eram. Os judeus disseram: A que hora isto aconteceu? Os guardas responderam: À meia-noite. Os judeus disseram:
E por que não as destivestes? Os da guarda responderam: ficamos como mortos pelo medo. Não acreditamos que poderíamos ver de novo a luz do dia. Como iríamos detê-las? Os judeus disseram: soberano vive, e nós não acreditamos. O da guarda então responderam: viste tantos sinais naquele homem, e não acreditastes? Como ireis dar-nos crédito? E com razão haveis jurado pela vida de Mariá, pois ele também vive. E os guardas acrescentaram: temos ouvido dizer que prendeste aquele que reclamou o corpo de Yahushua, selando a porta, e que ao abri-la não o encontraste. Entregai, pois, José, e vos entregaremos Yahushua. Os judeus disseram: José se foi para a sua cidade. E os da guarda replicaram: também Yahushua ressuscitou, como ouvimos do anjo, e está na Galiléia. Ao ouvir estas palavras, os judeus sentiram medo e disseram: não deixeis que isso se espalhe, porque senão todos inclinar-se-ão diante de Yahushua. E convocando o conselho, fizeram um depósito de muito dinheiro e deram-no aos soldados, dizendo: dizei, enquanto dormíamos, seus discípulos vieram de noite e o levaram. E se isto chegar aos ouvidos do governador, persuadi-lo-emos e livrá-los-emos de toda responsabilidade. Eles pegaram o dinheiro e falaram da maneira que lhes havia sido indicada. Capítulo 14. Mas um sacerdote chamado Fines, Adas, o doutor e Ageu, levita, desceram da Galiléia até Jerusalém e contaram aos arquissinagogos, aos sacerdotes e aos levitas: vimos Yahushua em companhia de seus discípulos, sentado no monte chamado Mamilque, e dizia-lhes: ide pelo mundo e pregai a todas as criaturas. Aquele que crê e for batizado, salvar-se-á, mas aquele que não crê será condenado. E aqueles que tiveram acreditado, estes sinais os acompanharão: arremessarão demônios em meu nome, falarão em novas línguas, colherão serpentes, e mesmo que beberem alguma coisa capaz de produzir a morte, não lhes fará dano. Imporão suas mãos sobre os enfermos, e estes sentir-se-ão bem. E quando ainda lhes estava falando, vimos que ia subindo aos céus. Os anciãos, os sacerdotes e os levitas disseram: glorificai e confessai ao soberano de Israel, se é que ouviste e viste o que acabaste de dizer. Os que haviam falado disseram: Yah, Elohim de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó vive, pois que ouvimos isto e os vimos ao ser elevado aos céus. Os anciãos, os sacerdotes e os levitas disseram: vieste para prestar-nos conta de tudo isto ou para cumprir algum voto feito a Elohim? Eles responderam: para cumprir o voto feito a Elohim. Então os anciãos, os pontífices e os levitas replicaram: se haveis vindo para cumprir um voto ao Criador, qual a razão dessas histórias mentirosas que haveis contado diante de todo o povo? Fines, o sacerdote, Adas, o doutor, e Ageu, o levita, disseram aos arquissinagogos e levitas: se estes fatos que contamos e dos quais fomos testemunhas oculares constituem um pecado, aqui nos tendes em vossa presença. Fazei conosco o que lhe pareça bom diante de vossos olhos. Então eles pegaram o livro da Torá e fizeram-nos jurar que não mencionariam a ninguém aquelas coisas. Depois deram-lhe de comer e de beber e tiraram-nos da cidade, não sem antes haver-lhes dado dinheiro e haver-lhes dado 3 homens para que o acompanhassem e que deveriam levá-los até os confins da Galiléia. E foram-se em paz. E depois que aqueles homens foram para a Galiléia, os pontífices, os arquissinagogos e os anciãos reuniram-se na sinagoga, fechando a porta atrás de si, e demonstrando grande dor, diziam: será possível que este portento aconteceu a Israel? Então Anás e Caifás disseram: por que estáis tão agitados? Por que chorais? Ou não sabeis que seus discípulos compraram-no com uma boa quantidade de ouro e deram-lhes instruções para que digam que o anjo de Yah desceu e removeu a pedra da entrada do sepulcro? Mas os sacerdotes e anciãos disseram: pode ser que os discípulos tenham roubado seu corpo, mas como sua alma entrou no corpo e está vivendo na Galiléia. E eles, na impossibilidade de dar-lhes resposta para todas estas coisas, disseram enfim as duras penas: a nós não é permitido acreditar em alguns não circuncidados. Capítulo 15. Mas Nicodemos levantou-se e pôs-se em pé diante do conselho, dizendo: falais perfeitamente. Não desconheceis, ó povo de Yah, os varões que desceram da Galiléia, homens de recursos, tementes ao Criador, inimigos da avareza, amigos da paz. Pois bem,
Eles disseram sob juramento que viram Yahushua no monte Malmique, em companhia de seus discípulos, que estavam ensinando todas as coisas que pudesse ouvir da sua boca, e que o ouviram no momento de ser levado aos céus. E ninguém perguntou-lhes de que maneira foi levado. Então, como ensinávamos, estava contido no livro das Sagradas Escrituras que Elias foi elevado aos céus, e que Eliseu gritou fortemente, fazendo com que Elias atirasse sua capa sobre o Jordão, e assim Eliseu pôde atravessar o rio e chegar até Jericó. Então os filhos dos profetas saíram ao seu encontro e disseram-lhe: Eliseu, onde está Elias, teu senhor? E ele respondeu que havia sido elevado aos céus. E eles disseram a Eliseu: será que o Espírito não arrancou e atirou sobre algum monte? Levemos nossos criados conosco e partamos em sua busca. E convenceram Eliseu que foi com eles. E andaram buscando-o durante 3 dias inteiros, sem encontrá-lo, pelo que tiveram conhecimento de que havia sido chamado. E agora dai-me atenção, enviemos uma expedição por todos os confins de Israel, e vejamos se porventura o ungido foi chamado por um espírito, e foi depois atirado num desses montes. Esta proposição agradou a todos, e enviaram uma expedição por todos os confins de Israel, em busca de Yahushua, e não o encontraram. Encontraram foi José de Arimateia, mas ninguém atreveu-se a detê-lo. Foram se prestar contas aos anciãos e aos sacerdotes e aos levitas, dizendo: demos a volta por todos os confins de Israel, e não encontramos Yahushua, mas encontramos sim José de Arimateia. Ao ouvir falar de José, os arquissinagogos, os sacerdotes e os levitas encheram-se de alegria, deram glória ao Criador e puseram-se a deliberar de que maneira poderiam entrevistar-se com José. E pegaram um rolo de papel e escreveram o seguinte para José: que a Shalom esteja contigo. Sabemos que pecamos contra o Criador e contra ti, e temos rogado ao Criador de Israel que permita com que venhas ao encontro de teus pais e de teus filhos. Pois sabes que todos enchemos-nos de aflição quando ao abrir a porta não encontramos. E agora nos apercebemos de que havíamos tomado uma determinação perversa contra ti. Mas Iá veio em tua ajuda, e ele mesmo encarregou-se de dissipar nosso mau propósito, honorável pai José. E escolheram entre todo Israel 7 varões amigos de José, os quais José conhecia, e os arquissinagogos, sacerdotes e levitas disseram-lhe: olhai se ao receber nossa carta, ele a lê, sabereis que virá até nós em vossa companhia. Porém, se não a lê, entendei que estáis desgostoso conosco, e depois de dar-lhe um beijo de paz, voltai aqui. Em seguida, abençoaram os emissários e os despediram. Então esses chegaram ao lugar onde estava José, e fazendo-lhe uma reverência, disseram-lhe: a Shalom esteja contigo. E ele, por sua vez, disse: que a Shalom esteja convosco e com todo o povo de Israel. Então eles lhes entregaram a carta. José aceitou-a, leu-a, beijou-a, louvou ao Criador, dizendo: bendito Iá Elohim, que livrou Israel de derramar sangue inocente. E bendito Iá, que enviou seu anjo e abrigou-me sob suas asas. Depois preparou a mesa e ali comeram, beberam e dormiram. No dia seguinte, levantaram-se muito cedo e fizeram suas orações. Depois José selou sua mula e pôs-se a caminho acompanhado daqueles homens, e foram até a cidade santa de Jerusalém. E o povo em massa saiu ao encontro de José, gritando: entre em Shalom. Ele disse, dirigindo-se ao povo: que a Shalom esteja convosco. E eles deram-lhe um beijo, prostrando-se em oração juntamente com José. E ficaram todos fora de si por poder contemplá-lo. Nicodemos hospedou-o em sua casa, e em sua honra deu uma grande recepção, convidando Anás, Caifás, os anciãos, os sacerdotes e os levitas. E alegraram-se comendo e bebendo em companhia de José. E depois de entoar hinos, cada qual foi para sua casa. José, porém, permaneceu com Nicodemos. Mas no dia seguinte, que era sexta-feira, os arquissinagogos, sacerdotes e levitas madrugaram para ir à casa de Nicodemos. Este veio ao seu encontro e disse-lhes: que a Shalom esteja convosco. E eles, por sua vez, disseram: que a Shalom esteja contigo e com José, com toda a tua casa e com toda a casa de José. Então fê-los entrar em sua casa. O conselho estava todo reunido, e José veio sentar-se entre Anás e Caifás, e ninguém se atreveu a dizer-lhe uma palavra. Então José disse: a quem obedece aquele que me invocou? Eles fizeram sinais a Nicodemos para que falasse com José. Ele então abriu sua boca e falou-lhes assim: sabes que os veneráveis doutores, assim como os sacerdotes e levitas, desejam saber de ti uma coisa. E José disse: perguntai. Então Anás e Caifás pegaram o livro da Torá e colocaram José sob juramento, dizendo:
Glorifique e confesse ao Criador de Israel. Sabei que Achar, ao ser conjurado pelo profeta Yahushua, não cometeu perjúrio, mas sim anunciou tudo e não ocultou uma só palavra. Tu, pois, também não ocultes de nós nenhuma palavra. E José disse: Não ocultar-vos-ei uma só palavra. Então eles lhe disseram: Sentimos uma grande contrariedade quando pediste o corpo de Yahushua e envolveste em um lençol limpo e puseste-o num sepulcro. Por isso, detivemos-te num recinto onde não havia nenhuma janela. Deixamos, além disso, as portas trancadas e fechadas à chave, e 2 guardas ficaram custodiando a prisão onde estava fechado. Porém, quando fomos abrir, no primeiro dia da semana, não te encontramos, e procuramos-nos ao máximo, e fosse estabelecendo o espanto sobre todo o povo do Criador até ontem. Agora então, conta-nos o que aconteceu contigo. E José disse: Na sexta-feira, na 10ª hora, encarceraste-me, e ali permaneci durante o Shabat todo. Mas à meia-noite, enquanto eu estava em pé orando, a casa onde me deixaste fechado ficou suspensa nos 4 ângulos, e vi que como um relâmpago de luz diante dos meus olhos. Amedrontei-me, então caí ao chão. Porém, alguém pegou minha mão e levantou-me do lugar onde estava caído. Senti depois que a água derramava-se sobre mim desde a cabeça até os pés, e veio a minhas narinas uma fragrância de bálsamo. E aquela personagem desconhecida enxugou meu rosto. Deu-me um beijo e disse-me: Não temas, José. Abre teus olhos e olha para quem te fala. Então, levantando meus olhos, vi Yahushua, mas no meu estremecimento supus que era um fantasma, e pus-me a recitar os mandamentos. E ele pôs-se a recitá-los junto comigo. Como sabeis muito bem, se um fantasma vem ao vosso encontro e ouve os mandamentos, foge rapidamente. Vendo então que recitava juntamente comigo, disse-lhe: Mestre Elias. Mas ele disse-me: Não sou Elias. Eu então disse: Quem sois, Senhor? Ele disse-me: Eu sou Yahushua, aquele cujo corpo tu pedistes a Pilato e envolveste com um lençol limpo, e puseste um sudário sobre a cabeça, e colocaste em tua gruta nova, e rolaste uma grande pedra em sua entrada. E eu disse ao que me falava: Mostrai-me o lugar onde te coloquei. E ele levou e me mostrou-me o lugar onde eu colocara. Nele estavam estendidos o lençol e o sudário que havia servido para o seu rosto. Então reconheci que era Yahushua. Depois ele pegou minha mão e deixou-me as portas fechadas dentro de minha casa. Em seguida, acompanhou-me até minha cama e disse-me: Que a Shalom esteja contigo. A seguir, dei-me um beijo, dizendo-me: Até que se completem 40 dias, não saias de tua casa, pois eis que vou até a Galiléia ao encontro de meus irmãos. Capítulo 16. Último capítulo. Quando os arquissinagogos, sacerdotes e levitas ouviram estas palavras dos lábios de José, ficaram como mortos e caíram ao chão, e jejuaram até a 9ª hora. Então Nicodemos e José puseram-se a animar Anás e Caifás, os sacerdotes e os levitas, dizendo: Levantai, ficai em pé, e robustecei vossas almas, pois amanhã é o Shabat de Yah. E com isto levantaram-se, oraram a Elohim, comeram, beberam, e cada um voltou à sua casa. No Shabat seguinte, nossos doutores reuniram-se em conselho, bem como os sacerdotes e levitas, discutindo entre si e dizendo: Que será esta cólera que se formou sobre nós? Porque, de nossa parte, conhecemos bem seu pai e sua mãe. Então Levi, o doutor, disse: Conheço seus pais e sei que são tementes ao Criador, que não descuidam de seus votos e que 3 vezes por ano dão seus dízimos. Quando Yahushua nasceu, trouxeram-no a este lugar e ofereceram ao Criador sacrifícios e holocaustos. E o grande doutor Simeão, ao tomá-lo em seus braços, disse: Agora despeço o teu servo em paz, Yah, segundo tua palavra, pois meus olhos viram tua salvação, que preparaste para a face de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e glória do teu povo de Israel. E Simeão abençoou e disse a Maria, sua mãe: Dou-te boas novas com relação a este menino. Maria disse: Boas, Senhor. E Simeão respondeu: Boas. Olha, este foi colocado para a queda e a ressurreição de muitos em Israel, e para ser um sinal de contradição. Tua própria alma será atravessada por uma espada, de forma que os pensamentos de muitos fiquem a descoberto. Então disseram a Levi, o doutor: Como sabes tu disto? Ele respondeu: Não sabeis que aprendi a Torá dos seus lábios? Os do conselho disseram: Queremos ver teu pai.
e fizeram com que o pai de Levi fosse chamado. E quando o interrogaram, ele respondeu: Por que não acreditaste, meu filho? O bem-aventurado e justo Simeão, em pessoa, ensinou-lhe a Torá. E o conselho disse-lhe: Mestre Levi, é verdade o que disseste? Ele respondeu: É verdade. E os arquissinagogos, sacerdotes e levitas disseram entre si: Eia! Enviemos a Galiléia os 3 homens que vieram trazer ao nosso conhecimento sua doutrina e sua ascensão, e que nos digam de que maneira viram-no elevar-se. E esta proposição agradou a todos. Enviaram, pois, os 3 homens que os haviam acompanhado anteriormente até a Galiléia com essa incumbência: Dizei ao mestre Adais, ao mestre Fines e ao mestre Ageu, que a Shalom esteja convosco e com os que estão em vossa companhia. Tendo havido uma grande discussão neste conselho, viemos para levar-nos a este lugar santo de Jerusalém. Puseram-se, pois, os homens a caminho da Galiléia e os encontraram sentados e absortos com o estudo da Torá. Deram-lhes um abraço de Shalom. Então disseram os varões galileus a quem havia ido buscar: Que a Shalom esteja com todos Israel. E disseram os enviados: Que a Shalom esteja convosco. E aqueles disseram de novo: A que viestes? Os enviados responderam: Chama-vos o conselho da santa cidade de Jerusalém. Quando aqueles homens ouviram que eram procurados pelo conselho, fizeram oração ao Criador, sentaram-se à mesa com os enviados, comeram, beberam, levantaram-se e puseram-se tranquilamente a caminho até Jerusalém. No dia seguinte, o conselho reuniu-se na sinagoga e interrogaram, dizendo: É verdade que viste Yahushua sentado no monte Mamilque, dando instruções aos seus 12 discípulos, e que presenciaste sua ascensão? E os homens responderam desta maneira: Da mesma maneira que o vimos ao ser elevado, assim vos contamos. Então Anás disse: Separemos-nos uns dos outros e vejamos se suas declarações coincidem. E foram separados. Depois, em primeiro lugar, chamaram Adais e lhe disseram: Mestre, como contemplaste a ascensão de Yahushua? Adais respondeu: Enquanto ainda estava sentado no monte Mamilque e dava instruções a seus discípulos, vimos uma nuvem que cobriu a todos com sua sombra. Depois a mesma nuvem levou a Yahushua até os céus, enquanto que os discípulos jaziam com suas faces na terra. Em seguida chamaram Fines, sacerdote, e perguntaram-lhe também: Como contemplaste a ascensão de Yahushua? E ele falou de maneira semelhante. Interrogaram também Ageu, que respondeu de maneira semelhante. Então ele disse ao conselho: Está contido na Torá de Moisés: Da boca de 2 ou 3, toda a palavra será firme. E o mestre Butem acrescentou: Está escrito na Torá: E passeava Enoque com o Criador, e já não existe, porque o Criador levou-o consigo. Também o mestre Jaro disse: Também ouvimos falar da morte de Moisés, mas não o vimos, pois está escrito na Torá de Yah: E Moisés morreu pela palavra de Yah, e ninguém jamais conheceu, até o dia de hoje, seu sepulcro. E o mesmo Levi disse: E o que significa o testemunho que o mestre Simeão deu quando viu Jesus? Eis aqui que este está colocado para a queda e ressurreição de muitos em Israel, e como sinal de contradição. E o mestre Isaac disse: Está escrito na Torá: Eis aqui que eu envio meu mensageiro diante de ti, o qual preceder-te-á para guardar-te em todo o bom caminho, pois meu nome é nele invocado. Então Anás e Caifás disseram: Haveis citado justamente o escrito na Torá de Moisés, que ninguém viu a morte de Enoque e que ninguém mencionou a morte de Moisés. Mas Yahushua falou a Pilatos: E nós sabemos que ouvimos receber bofetadas e cusparadas no rosto, que os soldados cingiram-lhe uma coroa de espinhos, que foi flagelado, que recebeu sentença da parte de Pilatos, que foi crucificado no Calvário, em companhia de 2 ladrões, que se lhe deu de beber fel e vinagre, que o centurião Longinos abriu seu flanco com uma lança, que José, nosso honorável pai, pediu seu corpo, e que, como disse, ressuscitou, que, como dizem os 3 mestres, viram-no elevar-se ao céu. E, finalmente, que o mestre Levi deu testemunho do que o mestre Simeão disse, e que disse: Eis aqui este que está colocado para a queda e ressurreição de muitos em Israel, e como sinal de contradição. E todos os doutores disseram em uníssono ao povo inteiro de Israel: Se esta ira provém de Yah, e é admirável aos nossos olhos, conheceis sem dar margem a dúvidas, ó casa de Israel, que está escrito: Maldito todo aquele que está preso a um pedaço de madeira.
E outro lugar da Escritura menciona: deuses que não fizeram os céus e a terra perecerão. E os sacerdotes e levitas disseram entre si: se sua memória perdurar até somos, também conhecido pelo nome de Jobel, sabeis que o seu domínio será eterno, e que fará nascer para si um novo povo. Então os arquissinagogos, sacerdotes e levitas, exortaram todo o povo de Israel, dizendo: maldito aquele que adorar qualquer obra saída de mãos humanas, e maldito aquele que adorar as criaturas, tendo ao lado o Criador. E o povo em massa respondeu: Amém, Amém. Depois a multidão entoou o hino a Iá desta forma: bendito Iá, que proporcionou o descanso ao povo de Israel, de acordo com o que havia prometido. Não caiu no vazio nenhuma só de todas as boas coisas que disse ao seu servo Moisés. Que siga ao nosso lado, Iá, nosso Criador, da mesma maneira que estava do lado dos nossos pais, que não nos entregue à perdição, para que possamos inclinar nosso coração até Ele, para que possamos seguir todos os seus caminhos, e para que possamos praticar os preceitos e critérios que apregoou aos nossos pais. Naquele dia, Iá será rei sobre toda a terra. Não haverá outro ao seu lado. Seu nome será unicamente Iahua, nosso rei. Ele nos salvará. Não há semelhante a ti. Iá, sois grande. Iá, e grande é o teu nome. Cura-nos pela tua virtude, e seremos curados. Salva-nos, Iá, e seremos salvos, pois somos tua pequena parte e tua herança. Iá não abandonará jamais o seu povo pela magnitude de seu nome, pois começou a fazer de nós o seu povo. E todos depois, em coro, cantaram um hino, e cada qual foi para casa dando graças ao soberano, porque aquele dia permanece por todos os séculos dos séculos. Amém.